Pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi, do Treinador OAB. Nós estamos em mais uma contagem regressiva para o exame de ordem. Hoje nós estamos nos dias 5, faltam 5 dias para o nosso exame de ordem. Bom, achei um filtro ótimo aqui, cheio de brilhinhos, porque eu quero muita energia boa para conversar com vocês nesse dia 5. Faltam 5 dias para o exame de ordem. A gente vem conversando nesses dias, das dificuldades que a gente tem, das coisas que a gente vai enfrentar, que a gente tem que ser e permanecer firmes, não é mesmo? E vamos em frente. E aí, eu tava dando uma passada nas minhas redes sociais, ainda tô me recuperando devagarzinho, já recebi bastante mensagens relacionadas às pontuações do final de semana. E saiu ontem o local de prova, né? O nosso local de prova. Então, para domingo, a gente já tem um local de prova. Quando sai o local de prova, eu coloquei lá nas minhas outras redes, sai um monte de outros pontos que você deve dar uma olhada, tá? De repente, questões relacionadas ao edital, questões de necessidades especiais. Então, vai lá no meu Instagram, seja no Professora Gisele Lenzi ou no Treinador OAB, e olha que você vai ter o link lá, mas com muita facilidade, colocando no Google OAB FGV, você chega no teu exame 35 e tem acesso a tudo que saiu ontem no dia 27. Mas o ponto principal que eu vim falar com vocês é sobre o local de prova. Sabe, gente, quando sai o local de prova, começa a dar aquele formigamento na barriga, sabe? A gente começa a ficar mais tenso ainda do que a gente já tá, né? Começa a vir aquelas borboletas, que quando a gente vê local de prova, é porque existe um local já. E todo aquele meu sonho, aquelas coisas que eu fiz, que eu sonhei pro dia da minha prova, que eu estudei tanto, né? Todos os tijolinhos que eu fui juntando, eles estão se concretizando, é como se fosse uma escadinha que tá me levando lá pro local da minha prova. Parece uma bobagem, mas local de prova não é bobagem. Ainda mais dependendo de onde você está. Então eu recomendo que você veja o seu local de prova e perceba como que você vai, né, encontre como você vai chegar lá. Tenho casos de alunos que vão ter que viajar para chegar no local de prova. Eu tenho casos de aluno que vão ter que pegar transporte público para chegar no local de prova. Enfim, você precisa saber como que você vai fazer isso, né? E sempre ter um plano B, porque nós conversamos desde ontem que essa semana é a semana dos obstáculos, né? Onde aquelas coisas, assim, totalmente que não deveriam acontecer, infelizmente elas acontecem agora. Só que como a gente já tá consciente, eu sei que a gente vai passar por qualquer obstáculo que eventualmente aconteça com muito mais tranquilidade. Então eu quero saber, né, como que você vai, se você vai a pé, se você vai de carro, se você vai de ônibus, se você vai de carona, né? Se você for viajar, se você vai um dia antes, se você vai quantas horas antes para sua prova, precisa se preparar. Então o local de prova, se você não viu ainda, vai lá dar uma olhadinha no teu local de prova, tá? É legal saber se vai ter jogo nesse dia, por exemplo, de futebol, se vai ter algum evento na sua cidade, porque eu já vi muito aluno não chegar no horário da prova porque não contou com essas intempéries, não estava no script e de repente existia. E por vezes é tão fácil da gente saber, né? Então, gente, local de prova é muito importante, né? Eu acho que é um marco antes da gente começar cair essa ficha que a prova tá chegando. Por que eu tô falando isso, né? O local de prova é algo concreto, né? Quando eu, Gisele, para passar por uma coisa muito importante, gente, eu não sei vocês, mas é como se eu fosse duas Giseles e eu meio que saísse do meu corpo e eu observasse as coisas, sabe? No segundo plano. É muito louco. Parece que eu tô sonhando. E às vezes você tá passando pela mesma coisa, né? A prova tá aí e você tá meio assim, aéreo, sabe? Meio, pô, será que eu tô normal? A minha ficha caiu? E eu te digo que a melhor coisa que tem é a gente poder acalmar dentro da gente e saber que o dia da prova vai chegar de todo jeito e que não adianta eu ficar mais nervoso ou menos nervoso, porque isso não vai me levar mais próximo da aprovação ou não. Por que eu tô falando isso? Porque, em verdade, gente, o melhor lugar que a gente tem, né, falando de local de prova, na verdade, o nosso local de prova, ele não é só aquele que tá lá colocado no site da OAB FGV.
O nosso local de prova é aquele que nunca nos abandona, que somos nós mesmos. O nosso templo, a gente mesmo, é o local mais importante da gente estar. Então, a gente tem que estar de corpo presente, dentro da gente, fazendo o que a gente tem que fazer. Realmente, é verdade. O nosso corpo é o nosso templo sagrado, né? Por isso que eu acho tão gostoso quando a gente pega as semanas, que pode ser que você tenha vontade de fazer essa semana, e comece a arrumar as coisas, sabe? Arrumar melhor seu quarto, arrumar melhor sua casa, arrumar melhor sua mesa. Eu, particularmente, adoro arrumar, porque é como se tudo que eu arrumo e que é meu, né, que tá sobre a minha responsabilidade, é como se eu estivesse me arrumando, né? E essa sensação não é só uma sensação. O seu cérebro fica mais organizado assim, as coisas ficam mais em ordem assim. Então, talvez, nessa semana, tá na hora de você reformular como é que tá as coisas dispostas na sua mesa, né? Você reformular como que você tá assistindo as revisões, você colocar aquelas canetas que estão jogadas por ali ou no chão, lá no potinho dela certinho, de repente mudar um pouquinho o local que você estuda para ficar mais perto do sol ou perto de uma janela, coisas pequenas. Mas sabe, é como a gente tomar banho. Quando a gente toma banho, a gente se cuida. E quando a gente se cuida, é esse resultado que é enviado para o cérebro. Olha lá, ele está se cuidando, ela está se cuidando. Então, quando a gente toma um banho gostoso, a gente sente aquela água batendo no nosso corpo, né, o vapor, a gente usa um sabonete cheiroso que a gente gosta, usa um perfume pra gente, a gente está exercendo aquela coisa que eu sempre falo, que é o autocuidado. A questão é que o autocuidado ajuda na nossa mente, para a nossa mente ficar mais tranquila. Então seria tão gostoso se essa semana especialmente, que é uma semana já de desaceleração, para a gente chegar no finalmente, que é a nossa prova, você exercesse o seu autocuidado, né? Quanto tempo faz que você não toma aquele suco gostoso de fruta, de repente, que você gosta? Ou aquela fruta especial, ou aquele prato gostoso que você adora e come uma vez por mês. Por mês não, né? Por ano. Eu como uma vez por ano e tô morrendo de saudade, eu vou falar. Se eu tivesse em São Paulo e já tivesse, né, 100%, eu comeria, que é uma musaca lá no Bom Retiro, que é a melhor musaca desse mundão. Se eu tivesse em São Paulo agora nessa véspera de OAB, certamente iria. Para comemorar, para comemorar esse grande feito. E aí, eu escrevi alguns pontos aqui para vocês que é muito interessante a gente pensar. Por isso que a gente está fazendo... Boa tarde! Tá fazendo conversas nessa semana tão fluídas, tão tranquilas, né? Porque a verdade é uma só. Quando as coisas não andam bem na nossa cabeça, nada anda bem. Nada anda bem. Por isso que eu tô estimulando você a fazer coisas gostosas, junto com o teu estudo. Eu não tô falando pra você parar de estudar, não. E hoje ainda é terça-feira. Dá pra estudar muito, dá pra ouvir muita revisão, dá pra ler muita lei seca. Mas fazer esses autocuidados faz com que o teu corpo e o teu cérebro também te ajude a ficar melhor. Por quê? Porque eu quero que a minha cabeça fique bem, para que todo o resto fique bem. Você sabe que quando a tua cabeça não tá boa, tudo é ruim, né? Tudo é ruim, a gente não acha graça em nada, a gente só sabe criticar, a gente não consegue ver o lado bom das coisas. Por isso que eu quero que você faça esse autocuidado, para que você comece a enxergar coisas boas, como por exemplo, putz, minha prova tá chegando e eu vou passar. E eu vou passar porque eu vou ler as questões com calma e vou encontrar a resposta certa. E eu vou passar porque eu me dediquei e estudei muito e eu mereço passar. E eu vou passar porque ela vai chegar. Simples assim. Então, eu vi um desenho hoje que eu lembrei muito para falar para vocês, que era sobre resistência, né? Você percebe que quando a gente resiste a alguma coisa, a algum tipo de mudança, as coisas ficam bem piores, né? No nosso caso, tem muita gente que não sabe, mas eu vou te falar que talvez você identifique, que tenha resistência em passar no exame de ordem. Mesmo que de todo o coração você queira, você tem essa resistência, né? E aí, como é que eu te imagino? Se imagina junto comigo. Eu te imagino como se você fosse uma pedra colocada no meio de um rio de água corrente. Uma pedra colocada no meio de um rio de água corrente pesada, ela só fica tomando tapa do rio. Tapa, 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 tapa.
Às vezes faz até um furo, né? Até se machuca. Ela demora, vagarosa para se movimentar, mas uma hora ela vai se movimentar, porque o rio, essa correnteza é muito mais forte do que ela, infinitamente. E essa fotografia que eu tô colocando para vocês da pedra no rio, né, que resiste às mudanças, muitas vezes acontece na nossa vida, porque a gente fica resistindo, apegado a algo ou uma realidade que não é legal mais para nós, que a gente simplesmente se acostumou. Ou ela é uma merda mesmo, e a gente se acostumou, mas a gente prefere ficar na merda que a gente já conhece do que ir pro desconhecido. Ou é algo que já não faz teu coração vibrar, não te faz mais feliz, mas você tá acostumado com aquilo, então você começa a resistir a mudanças. Sempre me aparece essa resistência, principalmente relacionada a estudo, né? Quando a gente não quer uma opinião de alguém, né? Imagina, chega alguém para mim, me contrata e não quer um jeito de estudar diferente, não quer aceitar nenhum tipo de dica, não quer aceitar nenhum tipo de sugestão. É porque a mudança tá difícil. Mas agora não é hora da gente falar de estudo, porque o nosso estudo tá no finalzinho, mas tá na hora de falar da prova. Eu quero que você pare de resistir ao dia da prova, que vai chegar de todo jeito. Pode chover canivete, voar vaca pelo céu. Nosso domingo vai chegar. Então, eu quero que você viva esses dias sem ficar resistindo. Só viva um dia de cada vez. Constrói aquele teu tijolinho que a gente vem falando todas as semanas. O nosso tijolinho e nossa construção é feita de estudo. Seja estudo com prova, seja estudo com lei, seja estudo vendo alguma revisão, não importa. É o teu tijolinho diário. Fazendo o teu tijolinho diário, você está indo de acordo com o fluxo do tempo, de acordo com o fluxo da vida. O fluxo que o domingo vai chegar, não importa quantas árvores vão ser derrubadas, quanta neve vai cair no mundo, quais os países vão sofrer alteração climática, não importa. O domingo da nossa prova vai chegar. Então eu posso agir com resistência, quer dizer, sisuda, triste, chateada, de mal com a vida, sabe? Emburrado, de saco cheio, porque o dia tá chegando e eu não me sinto preparado, ou eu posso simplesmente fluir e viver. Momô, melhorando, tô melhorando. Ó, amanhã nós vamos nos falar, tá, amor? Me manda aí a tua prova que eu ainda não recebi no meu WhatsApp. E aí, eu separei mais uma coisa pra falar pra vocês. Então, não vamos resistir às mudanças, porque as mudanças estão vindo, tá? E a nossa maior mudança vai ser o quê? Passar na UAB. Por isso que a gente tem que agora, hoje, eu vim decidida a fazer o mantra da aprovação para vocês. Eu vou passar, vou ler as questões com calma e vou encontrar a resposta certa. Eu vou passar, vou ler as questões com calma e vou encontrar a resposta certa. Eu vou passar, vou ler as questões com calma e vou encontrar a resposta certa. E aí, eu separei mais 3 dizeres para vocês. Como é importante a gente fazer simbolicamente uma despedida do passado. Eu vou te convidar agora para você pensar o que vai ser depois que você passar na UAB. Para você fechar esses seus olhinhos, queridos, imaginar o dia da nossa lista de aprovados, com o seu nome lá. E de alguns segundos para frente, porque eu já tô fechando meu olho, tá? Você já vai imaginar onde você quer estar com a sua carteira da UAB. Não só o nome da lista, o dia lá do nosso juramento, da nossa posse, né? O seu escritório, os seus clientes, o seu computador, como é que vai ser, a sua mesa, né? Como que vai ser a porta do seu escritório? Você já parou para pensar? Você vai escrever o seu nome em letras douradas, prateadas, vai ter luz atrás, vai ter LED? Vai ser uma porta de vidro? Como que vai ser? Você já parou para pensar? Vão ter flores? Vão ter plantas no teu escritório? Como que vai ser? E a roupa que você pretende usar, assim, que você já se imagina lá trabalhando? A Mo, a Mauri, todo mundo que tá aqui, a Dai, a Nath. Você vai ser aqueles advogados, aquelas advogadas na estica, sabe? Com uma saia bem bonita, meio evasê e um salto alto bonito, uma gravata diferente, cabelo arrumado. Ou não, você vai ser mais despojadão, como eu, né? Vai de calça quando dá, mais de tênis, mais tranquilo.
Você vai ter uma toga, de repente, pendurada do lado lá da tua mesa para as tuas defesas. Vai que você vai ser um grande criminalista ou vai fazer uma defesa lá no tribunal. Como que vai ser? Então, é legal a gente pensar no futuro para que a gente flua também melhor. A gente não comece a se prender em pequenas pedrinhas que vão aparecer nesses dias e podem impedir de você estudar minimamente, fazer uma pequena revisão da sua matéria. Eu vi uma frase que eu achei muito legal que dizia assim, ó: dizer que você só vai ser feliz quando as coisas mudarem é o mesmo que dizer que só irá sorrir quando o seu reflexo no espelho sorrir de volta. Então, essa frase é muito boa, porque ela é tudo que a gente está vivendo, né? Nós estamos num mundo que a gente está muito desconfiado, né? As pessoas, elas querem receber antes sempre, porque já acham que não existe mais palavra de honra, não existe mais lealdade, né? Não existe mais boa fé. As pessoas pedem e elas não são capazes, muitas vezes, de entregar as coisas de verdade. Sabe aquelas pessoas que te dão as coisas e depois mandam o que você vai fazer com aquela coisa que ela te deu? Será que você é dessas pessoas que dá as coisas pros outros para depois mandar o que a pessoa vai fazer com aquela coisa que você deu? Porque se você de repente é essa pessoa, ou você vive com uma pessoa dessa, na verdade essa pessoa não tá te dando nada, né? Ela só tá te mandando fazer alguma coisa com uma coisa que ela sente que é dela ainda, ela não te deu. Porque quando a gente dá algo, né? Vou dar uma caneta pra Dai. Meu, se a Dai quiser dar a caneta pro mendigo, sei lá, pendurar na parede, jogar no precipício a caneta é só dela, não minha mais. E essa frase fala mais ou menos assim, né? Eu só vou se eu tiver uma resposta antes. Eu só vou se eu tiver uma garantia. Eu só vou se parará, né? Ou eu só vou fazer a prova se o dia estiver de sol. Eu só vou fazer a prova se eu acordar super disposto, super disposta. Nossa, eu só vou fazer a prova se tiver a minha meia da sorte. Se não tiver minha meia da sorte, eu não vou. Veja, você está pedindo ou esperando algo que para justificar o seu não fazer. E na vida a gente não tem garantia de nada. A gente só acha que a gente tem. Não tem. Eu mesma não fiquei doente agora, gente, plena véspera de OAB. Quem tá no meu treinamento sabe, né? Quem acompanha a contagem regressiva também. Olha só, isolada, no meio da montanha, se cuidando demais, aconteceu. E isso me impediu de continuar, persistir. Eu tenho a OAB, eu tenho uma segunda fase começando, eu tenho a minha graduação ainda, que tá finalizando, e eu ainda tenho a minha pós-graduação que está com recurso, com prazo. Não, a gente vai seguindo do jeito que dá, porque a gente tenta ter garantia, mas não tem. Essa é a verdade. Então eu quero que você se desprenda de coisas pequenas essa semana, porque o domingo tá chegando, tá? O domingo tá chegando. Então a gente vai se focar em se cuidar e se despedir do passado, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes de você fazer esse balanço positivo de como vai ser boa a sua despedida com o passado, que é a sua vida agora, com as coisas vindouras que estão aí na tua porta pro domingo, né? Lembra, você é o seu maior compromisso. Não se atrase, não se deixe para depois. Você é o agora, tá? Para finalizar, de todos os meus inscritos hoje, eu vim falar de energia. Eu não tô aqui falando de energia relacionada a religião, nada disso. Tô falando de energia, sabe, gente? Sabe quando é gostoso quando a gente encontra alguém que a gente fica animado? A gente sempre tem pessoas que a gente conhece, que a gente encontra e que são animadas, né? Que a gente sabe que se a gente estiver passando por uma dificuldade ou meio down, é só de ficar ali perto daquela pessoa, você já fica super animado. E o contrário é a mesma coisa. Existem pessoas que a gente sabe que são um poço de problemas. E a gente fica perto delas muitas vezes, até porque a gente está querendo ajudar. E quase sempre, esse poço, essa areia movediça, esse buraco sem fundo, suga a gente. E por mais que a gente tivesse uma boa intenção de estar perto dali,
a gente foi drenado. Mas eu não vim aqui falar de faça isso ou faça aquilo. Eu só vim falar pra você o seguinte: a energia das coisas é contagiante, é verdade. Eu prefiro que você fique sozinho, isolado, do que você fique perto de pessoas que vão te deixar desesperado ou desesperado. Na véspera da OAB, a energia mais contagiante é do desespero, é do medo, tá? E o medo, ele transforma as coisas. Ele faz a gente adoecer, ele faz a gente sentir dores, ele faz a gente dormir mal, ele faz a gente comer demais, ele faz a gente até dar respostas para as pessoas que a gente jamais daria no nosso estado normal. A gente fica inconveniente, ignorante, estúpido. A gente fica grosseiro, né? A gente fala coisas que até Deus duvida. Então, se eu sei que a energia é contagiante, e a gente já entendeu que o melhor local de prova, né, que a gente falou, voltando lá para o começo do vídeo, somos nós mesmos, eu quero que você fique com você mesmo, tranquilo. E se vier pensamentos ruins, vamos assistir um filme alegre, um filme de herói, botar uma música animada, uma música que te traz felicidade. Vamos tomar um solzinho, vamos caminhar um pouco, vamos se cuidar. Tá certo, gente? Sem excessos, mas pensando assim, onde é que eu vou hoje? Em que local eu vou? Será que eu preciso ir mesmo? Se eu sei que lá pode ser que não tenham coisas muito legais pra mim ou possam me abalar. Né? Pensa que você tá como se fosse um passarinho neném, assim, pequenininho, sabe? Que precisa de o quê? Carinho, que precisa de proteção. A gente não vê o que tá à nossa volta, né? Mas tem. E aí, lembra que quanto mais você falar da sua prova, falar da sua prova pros outros, mais você vai ser drenado. Então a gente não vai falar. Ok, gente? Vamos pro nosso mantra da aprovação? Eu vou passar, vou ler as questões com calma e vou encontrar a resposta certa. Eu vou passar, vou ler as questões com calma e vou encontrar a resposta certa. Eu vou encontrar a resposta certa. E tem aquela outra musiquinha que é muito legal, né? Que eu gosto e uso muito pra mim, que é aquela. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Tá bom? Pessoal, terminamos por aqui nossa contagem regressiva. Hoje é nosso dia 5, faltam 5 dias para a OAB. Ontem eu não consegui baixar, mas eu vou baixar. E a gente se vê amanhã. Para quem tá me acompanhando, se você tiver algum tema, sugestão, quiser falar sobre alguma coisa, me manda um direct. Pro pessoal do treinamento, amanhã eu entro em contato com vocês para que a gente converse, tá? Eu tenho certeza que amanhã eu vou estar bem melhor, já vai dar uma semana desse caos todo aqui. E a gente segue em frente, tá bom? Hoje, eu já falei pra vocês, mas eu vou falar de novo porque eu tava fazendo agora à tarde. Entrem no YouTube e coloquem revisão primeira fase da OAB 2022. Já tem revisão rolando, já tem revisão acontecendo, tá? Eu venho trabalhando de manhã, hoje eu fiquei um tempo mais deitada, mas eu escutei várias revisões legais, vale a pena você escutar também, tá? Então, olha lá os professores, um professor que você gosta, e se for legal para você estudar dessa forma, se for mais tranquilo, se deixar teu coração calmo, escute, é gostoso, tá? Eu super indico. Um beijo, tchau, tchau.